Ariadna não entende como Eduardo pode usar o filho para obrigá-la a voltar para ele. Eduardo diz que estão em guerra. Ariadna deixa claro que não o ama e com isso acabou de ganhar seu ódio. Eduardo debocha. Álvaro diz aos pais de Olga que é um absurdo pensarem que ele tirou sua vida se ela esperava uma filha dele e se declara inocente. O delegado avisa que vai interrogar os membros da família de Álvaro e pergunta se ele se lembra onde estava quando Olga desapareceu. Álvaro se lembra com precisão do local porque um pneu furou e o delegado pode comprovar pela mensagem que ele deixou no celular de Olga. Álvaro espera que as câmeras de segurança tenham filmado tudo. O delegado recomenda que ele encontre um bom advogado. Bárbara não esperava ser pedida em casamento assim de repente e sugere a Lino conversarem a sós. Lino pede ajuda a Imelda para pressionar Bárbara a aceitar seu pedido. Imelda, ainda assustada, incentiva a Bárbara a dizer sim a Lino. Bárbara pede que não a pressionem e ele dá um tempo para ela pensar. Imelda concorda que a amiga deve pensar muito bem. Jimmy está revoltado e segue os passos de Pedro. Ariadna diz a Eduardo que no dia em que ele os abandonou, descobriu o tipo de covarde que ele é, mas não imaginava que fosse tão cruel para querer separá-la de seu filho. Eduardo avisa que mesmo ela não estando trabalhando no jornal, não significa que não está pondo Tadeu em perigo. Ela deve decidir se vai embora sozinha ou se ficará ali na casa com Tadeu. Ariadna vai ficar se ele desistir de pedir a guarda do menino e joga todo o desprezo e asco que sente por ele em sua cara. Eduardo acha que pode mostrar a ela que é um homem melhor do que aquele que ela se apaixonou, mas Ariadna não volta com ele nem morta. Álvaro informa a família que se tornou o principal suspeito pela morte de Olga, mas afirma que é inocente. Muito provavelmente o delegado vai interrogar a todos. Álvaro conta que Olga foi abusada. Bárbara não entende por que Martim e Gisele suspeitam de Álvaro. Álvaro conta que herdou o escritório de arquitetura de Olga. Lino suspeita que Joaquim possa ter escondido o chip que o incrimina na casa. Eduardo acha que a morte de Olga não os deixou tão mal, porque Álvaro herdou o escritório e a família sem a dívida da hipoteca. Ele diz ainda que Bárbara deve pedir mais dinheiro pela construção do edifício. Bárbara o repreende e diz que é melhor suspenderem o projeto para não prejudicarem Álvaro. Daphne não concorda porque precisa de sua parte. Ariadna opina que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque esse projeto teve início antes do falecimento de Olga. Álvaro concorda que precisam seguir com o projeto porque há muita gente envolvida e contratos assinados. O projeto vai estar parado até que ele assuma como sócio majoritário do escritório. Eduardo fica com ciúmes de ver Tadeu cumprimentando Álvaro e reclama. Bárbara abaixa a bola de Eduardo, exigindo que ele deixe Álvaro conviver com o sobrinho, porque ajudou muito Tadeu em todo esse tempo que Eduardo não estava. Álvaro sobe para conversar com Tadeu e Eduardo chama sua mãe, que grita com ele. Tadeu diz a Álvaro que não entendeu por que sua filha não vai nascer e o tio explica sobre os assuntos de adulto. Álvaro diz a Tadeu que ele é o melhor menino que conheceu. Tadeu diz que Álvaro é o melhor adulto que conhece, depois de sua mãe. Gema sente pena de Álvaro e Daphne diz que ele não é tão gente boa assim por ter se envolvido com a mulher do seu irmão, mas claro, não acredita que ele tenha matado Olga. Gema lembra que Ariadna e Eduardo já não são um casal e começa a suspeitar que Calixto possa ter matado Olga para assustá-las.
As duas seguem conversando e Daphne conta que ela e Gael terminaram. Ariadna informa Álvaro que não vai poder se mudar com Tadeu por enquanto, mas não quer que ele se preocupe com nada porque tem seus problemas para resolver. Eduardo fica de olho nos dois conversando no jardim. Lino pressiona Bárbara para formalizarem a relação para que todos saibam que estão juntos e que merece um lugar na família. Ela promete dar uma resposta em breve, porque precisa estar segura ao dar esse passo. Uma moça se aproxima de Gael em um barzinho em Miami e os dois flertam. Ariadna conta a Bárbara que não pode ir embora porque Eduardo ameaçou pedir a guarda de Tadeu. Isso significa que por culpa do preferido de Bárbara, elas vão ter que continuar se suportando. Jimmy volta a chegar em casa embriagado e Hilda está certa de que ele ainda anda com Gemma, mesmo ele garantindo que não estão mais juntos. Jimmy está farto das reclamações de sua mãe. Bárbara diz a Ariadna que não vai ficar contra seu filho, porque sabe que Eduardo faz o que faz pelo bem de Tadeu, e sugere que ela vá embora e deixe Eduardo ficar com o menino. Ariadna diz que Bárbara sabe que ela não consegue viver sem o filho. Bárbara diz que se Ariadna se importasse, não teria se envolvido com Álvaro, nem nessa profissão perigosa. Ariadna avisa que nada vai a deter até que seja feita justiça a tantas vítimas de violência de gênero e completa dizendo que ela própria está sofrendo. Jornalismo é sua paixão e Bárbara também deve ter alguma, ou sua vida estaria completamente vazia. Bárbara parece nocauteada. Álvaro quer pôr um limite em Eduardo, mas Ariadna pede que ele não faça nada porque Eduardo poderia prejudicá-lo com a polícia. Açucena volta a ligar para Ariadna e está disposta a falar. Lino liga para o jornal, ocultando sua identidade, e fala com Cassandra para ela entregar um envelope a Ariadna. O delegado chega à casa dos Falcon para interrogar a todos individualmente. Ariadna informa Cassandra que elas vão encontrar Açucena. Após enviar o envelope no jornal endereçado a Ariadna, Lino segue Cassandra. Eduardo fala mal de Álvaro para o delegado, mas ele entende que Eduardo tem rancor do irmão. Gael consegue um emprego na Trend Media e fica muito feliz. Cassandra e Ariadna esperam por Açucena no parque, mas quando está chegando, a mulher avista Lino e foge antes que ele a veja. Conrado tem a ideia de procurar a empresa que Álvaro chamou para trocar seu pneu no dia do desaparecimento de Olga. O advogado alerta Eduardo que Ariadna pode processá-lo por abandono, e assim ele é quem perderia os direitos do filho. Quando Ariadna está terminando de dar sua declaração sobre o caso de Olga na delegacia, Álvaro e Conrado chegam com provas de que Álvaro está falando a verdade. Momentos depois, Açucena liga para Ariadna assustada por ter visto Eliseu no parque. Ariadna tenta convencê-la a não desistir de encontrá-la e pede para ela ler seus artigos para conhecer seu trabalho. Assim que Lino chega em casa, Bárbara o avisa que o delegado quer interrogá-lo pelo caso de Olga. Lino se aborrece e reclama de forma grosseira, depois alega que não está bem. Bárbara comenta que às vezes o desconhece. Conrado entrega ao delegado um cartão onde ele pode encontrar o técnico que ajudou Álvaro com o pneu furado. Álvaro sugere ao delegado conversar com Lorena, amiga de Olga, para confirmar que eles estavam se dando bem. Conrado recomenda que o delegado interrogue Paulo porque ele sentia ciúmes de Olga e Álvaro. Ariadna e Cassandra começam a suspeitar de que Ariadna possa ser a próxima vítima de Eliseu. Elas estão completamente certas, mas nem imaginam que se trata de Lino.